Elos espirituais. Até agora, a expressão elos espirituais tem sido pouco utilizada, talvez por ainda não se conhecer sua importância e também pelo fato de eles serem invisíveis e mais rarefeitos que o ar. Entretanto, não se deve menosprezar a influência que eles exercem tanto nas coisas como no ser humano. Os elos espirituais são a causa da felicidade e da infelicidade humana. Em sentido amplo, influenciam até mesmo a história. Portanto, é imprescindível que as pessoas conheçam seu significado. Antes de mais nada, quero esclarecer que minha explicação sobre os elos espirituais é ciência, religião e também um conhecimento que existirá no futuro. O princípio da relatividade de raios cósmicos e todas as questões referentes à sociedade e ao indivíduo, enfim, tudo se relaciona com os elos espirituais. Vejamos a relação existente entre eles e o ser humano. Tomemos como exemplo o próprio leitor. Não se pode calcular quantos elos espirituais estão ligados a ele. Podem ser poucos, dezenas, centenas ou milhares. Há elos espirituais grossos e finos, compridos e curtos, corretos e incorretos, que constantemente exercem alguma influência e provocam mudanças no ser humano. Portanto, não é exagero dizer que o homem se mantém vivo graças aos elos espirituais. Entre estes, o mais grosso é o que existe entre o casal, a seguir o que existe entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, entre primos, amigos, conhecidos, etc., tornando-se nessa ordem cada vez mais fino. Creio que as expressões laços de afinidade e vínculos de afinidade, usadas desde a antiguidade, referem-se aos elos espirituais. Os elos espirituais sempre se modificam, tornando-se grossos ou finos. Quando há harmonia entre o casal, ele é grosso e brilhante. Quando os cônjuges estão em conflito, ele torna-se mais fino e perde o brilho. O mesmo se verifica entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Da mesma forma, novos elos podem se formar quando se fazem novos amigos e principalmente quando se começa um namoro. Chegando o namoro ao ápice, o elo espiritual entre o casal torna-se infinitamente grosso e a troca de sentimentos intensa. Não apenas sensações agradáveis e sutis, como também sentimentos de tristeza e saudade são transmitidas entre eles. Ao final, o elo espiritual é potencializado ao extremo a ponto de uma separação não ser mais possível. Conforme todos sabem, nesse caso, mesmo que uma terceira pessoa tente convencer do contrário, além de não obter nenhum resultado, fará aumentar ainda mais o calor da paixão. Quando duas pessoas se amam, é como o polo positivo Yang e o polo negativo Yin em eletricidade, que gera energia elétrica ao entrar em contato. Nesse caso, o elo espiritual passa a ter a função de fio elétrico. Tempos atrás, extinguindo espiritualmente o polo positivo Yang, salvei duas estudantes que, envolvidas num amor lésbico, estavam a um passo de cometerem duplo suicídio. Consegui que a moça que representava o polo positivo voltasse à normalidade em cerca de uma semana. Esfriado o ardor da paixão, a outra também voltou à normalidade. Dessa forma, o elo espiritual entre pessoas que não têm laços de consanguinidade pode ser rompido, mas é impossível romper o que existe entre parentes consanguíneos. No caso de elos espirituais entre pais e filhos, existe um ponto ao qual se deve prestar atenção. Como eles sempre estão pensando uns nos outros, há um reflexo mútuo, e a índole dos filhos sofre a influência da índole dos pais por intermédio do elo espiritual.
Portanto, se os pais desejam melhorar os filhos, em primeiro lugar devem melhorar o próprio espírito. Frequentemente vemos pais que repreendem os filhos, apesar de eles próprios não terem uma conduta adequada. Isso surte pouco efeito e o motivo é o que acabamos de expor. Muitas vezes, entretanto, nós nos perguntamos: por que pais tão maravilhosos têm um filho delinquente? A verdade é que esses pais são boas pessoas por interesse e apenas na aparência, mas a alma está nublada e isso se reflete no filho. No caso de dois irmãos, em que um é bom e o outro é mau, o motivo tem relação com vidas passadas ou com os pecados dos pais. Vou começar explicando pelo princípio da reencarnação. O ser humano após a morte vai para o mundo espiritual, isto é, nasce naquele mundo. No budismo, isso é chamado de ir para nascer. A partir da perspectiva do mundo espiritual, isso faz sentido. Ali se efetua a purificação das impurezas e dos pecados cometidos no mundo material, e os espíritos que atingiram certo grau de purificação voltam a nascer neste mundo, ou melhor, reencarnam. Todavia, há aqueles que foram maus em vida e no momento da morte, devido às penalidades imputadas e a outros motivos, se arrependem e compreendem que não se deve praticar o mal de forma alguma. Ao reencarnarem, fazem o firme propósito de se tornarem virtuosos na próxima vida e se dedicam enormemente ao bem. Vemos, pois, por este princípio que, embora alguém seja muito bom nesta vida, na reencarnação anterior pode ter sido um grande perverso. Existem ainda muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte e por isso, depois que morrem, não conseguem viver em paz no mundo espiritual. Pelo apego à vida, reencarnam antes de estarem suficientemente purificadas. Assim sendo, devido ao fato de lhes restarem impurezas e pecados de vidas passadas, ocorrem ações purificadoras nesta vida. Por tais ações serem sofrimentos, o fato de uma pessoa ser desafortunada, apesar de ser boa desde que nasceu, é devido a isso. Gostaria de apresentar a seguir um fato marcante relacionado à reencarnação. Há crianças que nascem com feições de velho e só 2 ou 3 meses depois é que tomam feições normais de bebê. Isso se verifica por se tratar da reencarnação de idosos. Quem já viu casos assim haverá de concordar comigo. Voltando ao assunto da influência dos pais sobre os filhos, temos o caso do reflexo dos pensamentos e sentimentos incorretos dos pais sobre um dos filhos, o qual se torna mau, ao passo que a consciência, o lado bom, se reflete no outro filho e por isso este se torna bondoso. Ocorre também com frequência o seguinte: quando os pais acumulam fortuna ilícita, os antepassados, cientes de que se não acabar com essa fortuna, a família não terá prosperidade, escolhem um descendente e fazem com que este gaste todo o dinheiro como água, até acabar com a fortuna da família. Na verdade, quem foi escolhido como filho esbanjador está desempenhando o importante papel de salvar a família. Desconhecendo essa verdade, as pessoas acham que tal filho é um desvirtuado que acabou com a fortuna dos pais. Contudo, na realidade, ele é digno de pena. O ser humano está ligado por elos espirituais não só aos parentes e amigos vivos, mas também aos que se encontram no mundo espiritual. Existem ainda o elo espiritual que se liga às divindades do bem e aquele que pertence às divindades do mal. Evidentemente, as divindades do bem estimulam a prática do bem e as do mal a prática do mal. O ser humano é manejado constantemente pelo bem ou pelo mal. O espírito que foi purificado até certo ponto no mundo espiritual é escolhido como espírito protetor guardião, o qual protege a pessoa confiada à sua guarda por meio do elo espiritual. Ou seja,
Quando ela está sujeita a um perigo iminente, o espírito protetor guardião emite-lhe um aviso de perigo e tenta salvá-la. Como exemplo disso, podemos citar o caso de uma pessoa que vai embarcar em um trem, mas que por ter se atrasado ou por algum outro impedimento não o pega, tomando o trem seguinte. Aí ocorre um desastre com o trem que ela não tomou e muitos morrem ou ficam feridos. Isso se dá graças ao trabalho do espírito protetor guardião, que conhece antecipadamente o destino de quem lhe fora confiado no mundo material e procura avisá-lo, utilizando-se de vários meios. A quantidade de elos espirituais varia de acordo com o grau de influência da pessoa. Vejamos exemplos de pessoas que os possuem em grande número. Numa família, o responsável possui elos espirituais com familiares, empregados, parentes e amigos. Tratando-se do presidente de uma firma, este possui elos com todos os funcionários. Se for pessoa pública, por exemplo, representante de bairro, subprefeito, prefeito, governador, primeiro-ministro, presidente ou monarca, todos possuem elos espirituais com aqueles que estão sob sua administração ou governo. Quanto maior a influência da pessoa, maior o número de seus elos espirituais. Sendo assim, o caráter de um líder deve ser nobre, pois se sua alma estiver nublada, isso se refletirá sobre o grande número de pessoas atuando maleficamente sobre suas ideias. O primeiro-ministro de um país, por exemplo, deve ser uma pessoa de caráter ilibado e de muita sabedoria. Caso contrário, o pensamento do cidadão se degrada, a moral relaxa, o número de criminosos se torna-se cada vez maior e a responsabilidade de tudo isso caberá aos governantes. Os educadores, em especial, cientes de que seu caráter se reflete sobre os alunos por meio dos elos espirituais, devem tornar-se pessoas dignas de exercerem com honradez sua profissão, procurando constantemente polir a alma. Especialmente os religiosos, como o fundador de uma religião, seu presidente e seus sacerdotes, devem ter em mente que, por serem reverenciados como divindades por um grande número de fiéis, sua alma possui um notável poder de influência sobre as pessoas. Se praticarem atos condenáveis, aproveitando-se de sua posição, tais atos se refletirão no conjunto dos fiéis e a decadência dessa religião será inevitável. Casos como esses são do conhecimento de todos. No entanto, os elos espirituais não se limitam aos seres humanos. As divindades também se ligam aos seres humanos por meio dos elos. A diferença é que os elos que nos chegam das divindades são de uma luz intensa. Em geral, os elos dos seres humanos são fios cinza claro, sem luz, sendo que os de pessoas de alma elevada são de luz tênue. Quanto mais perversa for a pessoa, mais escuros serão os elos. Comumente, ao se escolher amigos, deseja-se que eles sejam boas pessoas, pois misturando-se com o bem, o ser humano torna-se bom, e misturando-se com o mal, torna-se mal devido ao reflexo dos elos espirituais. Mesmo entre as divindades, há as do bem e as do mal. Uma vez que os elos espirituais das divindades do bem são de luz, ao reverenciá-las e orar constantemente a elas, o ser humano tem sua alma purificada. Já dos espíritos malignos, ao invés de luz, a pessoa recebe influências maléficas que corrompem suas ideias e ela acaba tornando-se infeliz. Portanto, ao professar uma fé, é essencial discernir se a divindade dessa fé é ou não benigna. Mesmo entre as divindades do bem, a intensidade da luz varia de acordo com a hierarquia divina. Quanto mais elevada ela for, maior será o número de milagres entre os fiéis, pois a luz dos seus elos espirituais é muito mais forte.
Acima expus resumidamente o significado dos elos espirituais relacionados ao ser humano. Contudo, devo dizer que os elos espirituais atuam não só nos humanos, mas também nas demais coisas. Por exemplo, a casa onde residimos, os objetos que apreciamos e sempre usamos, entre os quais roupas e acessórios e principalmente as coisas que mais estimamos, possuem conosco um elo espiritual mais grosso. Numa antiga revista de pesquisas parapsicológicas nos Estados Unidos, foi publicada uma reportagem sobre uma senhora que tinha uma capacidade misteriosa. Pelos objetos, ela identificava a fisionomia, a idade e as ações mais recentes do seu dono. Quando olhava fixamente para o objeto, a imagem do dono surgia estampada nele como uma fotografia devido aos elos espirituais. Por intermédio desse exemplo, podemos perceber como é sutil e misteriosamente profunda a atuação dos elos espirituais. Ultimamente têm sido realizadas pesquisas científicas sobre os chamados raios cósmicos, os quais, a meu ver, são os elos espirituais que unem a Terra aos outros astros. Na verdade, a Terra mantém o equilíbrio no espaço graças aos elos espirituais dos astros ao seu redor que a atraem. Esses elos, cujo número é incalculável, milhões ou bilhões, penetram até o centro da Terra. Aproveitando a oportunidade, vou explicar rapidamente a relação entre o céu e a Terra. Eles parecem dois espelhos refletindo um no outro. Há dois tipos de corpos celestes, os luminosos e os escuros. Por não ter luz, o corpo celeste escuro não é visível aos olhos humanos. Ano a ano, no entanto, esses corpos celestes se tornam luminosos e aumentam de número. Por que eles se transformam em corpos luminosos? É porque existe no universo ação de endurecimento de matérias. Ao atingir o máximo de enrijecimento, o corpo celeste começa a brilhar. É por esse princípio que o mineral mais duro existente na Terra, o diamante, é o que mais brilha. Portanto, na época da criação do nosso planeta, o número de corpos luminosos era tão pequeno quanto das estrelas no alvorecer. O aumento do número de corpos luminosos no céu cresce proporcionalmente ao aumento da população na Terra, pois eles refletem um ao outro como dois espelhos. Portanto, não se pode mensurar o quanto a população humana e o número de corpos luminosos aumentarão no futuro. Frequentemente, os astrônomos descobrem novos astros, mas o que realmente ocorre é a transformação de um corpo escuro em corpo luminoso, o qual passa a ser percebido pelos olhos humanos. Os meteoros nada mais são que a desintegração de corpos celestes e os meteoritos são fragmentos oriundos disso. Além dos grandes corpos celestes como Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio, existe uma infinidade de outros de tamanhos grande, médio e pequeno, e todos exercem influência sobre o planeta Terra e a humanidade. Assim, da mesma forma que existem os 5 grandes planetas citados, em cada época existem 5 personalidades mundiais. Também acho interessante comparar o ser humano aos astros e, referindo-se a personalidades renomadas, falar em aparecimento ou queda de uma grande estrela. A história registra que no Ocidente houve uma época em que a astrologia se tornou bem popular e os sacerdotes a utilizavam para analisar as doenças, para ver a boa e a má sorte, a felicidade ou a infelicidade, etc. Na China, por exemplo, a ciência da adivinhação também tomava por base os 9 planetas. Penso que não foi sem motivo que os antigos tinham interesse pelos astros. Existe a teoria que há vida no planeta Marte, mas isso é um equívoco. No meu entendimento,
existem seres vivos somente no planeta Terra, que é o centro do universo. Posto que tudo existe em prol da humanidade, é preciso refletir sobre o quanto o ser humano é elevado. Em 5 de setembro de 1948. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.